Olá, pessoal. Vamos estudar um pouco sobre crônica, ok? Nesses módulos 82, 83 e 84. No dia a dia, as pessoas estão tão habituadas à rotina que muitas situações passam despercebidas. Embora as situações cotidianas possam parecer banais para a maioria, elas servem de motivo e inspiração para a produção de um gênero textual chamado crônica. Logo, a crônica é um tipo de texto que oferece outra perspectiva dos acontecimentos diários. Lá no início dos tempos, Inicialmente, a crônica estava ligada à história, pois registrava eventos de modo cronológico, como relatos de viagem. Acho que eu já comentei isso com vocês. Com o advento da imprensa no século XIX, ela passou a ser publicada em jornais e aos poucos foi sendo desenvolvida até chegar ao estilo que temos atualmente. Geralmente, os assuntos abordados em uma crônica são relacionados aos acontecimentos urbanos, ao cotidiano das cidades e costumam ser leves, tratados de maneira bem humorada. Como uma literatura leve, ela tem uma curta extensão e geralmente faz uso de uma linguagem bem simples, viu, pessoal? Sendo acessível aos mais diversos tipos de público, tá? No Brasil, o apogeu da crônica ocorreu nos anos de 1930, 1960. E o Rubem Braga é considerado o maior especialista em crônica dessa época. Mas existem outros escritores, por exemplo, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz. A crônica, ela retrata um instante da vida cotidiana. Pode ser um acontecimento corriqueiro, banal, o aspecto de uma simples conversa, Não impede muitas vezes que a crônica faça uma crítica social, que pode ser acompanhada até mesmo de humor. Quando ela é mais sentimentalista, tratando de assuntos emotivos ou nostálgicos, ela é classificada como lírica. Nesse tipo, há o emprego de uma linguagem poética, com o uso da metáfora, Nós vamos ver a seguir, então, uma crônica lírica, tá? Da escritora Marina Colasanti, é uma escritora que eu gosto muito, tenho grande admiração. E eu vou ler com vocês, eu quero que vocês acompanhem em casa aí na apostila, tá? Na página 44 e 45, ok? Vamos lá, crônica lírica. Indo de táxi ao aeroporto, por Marina Colasanti. Desemboquei em Copacabana e ainda era noite, mas ao longe, por trás das montanhas, a alma do dia já se anunciava. Não se anunciava em luz, era muito cedo para isso, nem correrei no lugar comum de dizer que se anunciava em sangue. O que despontava, desenhando de maneira quase cenográfica o dorso da cordilheira, era uma cor densa e placentária, uma cor de vida nascente que palpita. Não havia muito espaço para ela, porém, pois logo acima uma nuvem escura e reta, como se cortada a poder de régua e faca, pesava sobre aquele amanhecer, parecendo esmagá-lo. Eu ia de táxi para o aeroporto. Sem estar ao volante, podia olhar embevecido o enfrentamento dessas duas forças da natureza, como se acreditasse nele. Sabia, no entanto, que o peso da nuvem era só aparência, a ser desfeita à medida que o sol se impusesse à sua presença. A visão passageira que a cada instante se alterava era de beleza tão intensa que dava outro sentido à manhã, e eu a levaria comigo, embora já sendo outra quando o táxi se afastasse da praia rumo ao túnel. Sempre, quando vou ao aeroporto Santos Dumont, o taxista me pergunta se quero ir por dentro ou pela praia. Até parece que tal escolha existe para pessoas de bom senso. Nunca me passou pela cabeça escolher outro caminho que não o do mar. Nem a urgência me levaria a atravessar a rua interna e degradada, com calçadas atravancadas de ambulantes e passantes atacados por trombadinhas, rua que eu conhecia elegante, a mais elegante do bairro onde todos queriam morar, com seus cinemas grandiosos, seus restaurantes anteriores à gastronomia, onde comíamos parlé com fettuccine, achando ótimo, e tomávamos vinho Mateus Rosé, achando idem. Bairro com seus pianos bars para namorar em fins de tarde e suas boates para dançar o tcha-tcha-tcha em fins de noite. Bairro berço da música e dos inferninhos, onde alegria e diversão moravam, quando a Barra ainda era um areal e os jacarés nadavam tranquilos em suas lagoas não poluídas.
Essa Copacabana acabou faz muito, destruída pelo avançar da cidade, mas não levou consigo a da praia. Poderia ter sido danificada pela duplicação da Avenida Atlântica. Os deuses que à noite gostam de nadar naquele mar não permitiram. Pelo contrário, mais bonita se tornou. Não há erro quando o taxista pergunta qual caminho prefiro. Digo praia e me preparo para ser feliz. Não sou eu que pedalo ou corro no calçadão. Não sou eu que atravesso a rua carregando cadeira e barraca com a alça do biquíni aparecendo acima da canga. Não sou eu que levo meu cão para passear, nem sou o passeador de cães que vai com 6 guias na mão. Nem sou o casal de velhos que caminha lentamente. Dentro do táxi que me leva para mais uma viagem, mais um trabalho, sou todos eles, porque a todos acaricio um olhar amoroso e o amor é uma forma de apropriação. Tampouco sou o sol ou seu reflexo cambiante nas escamas do mar, mas ao sol não acaricio com o olhar, nem dele me aproprio. O sentimento diante de tamanha majestade é reverência. Pequeníssimo ser humano, agradeço sua presença. O mar também não sou eu, mas temos grande intimidade do passado, e sinto o frio na pele e a força das ondas, quando já o táxi chega à curva e para no sinal. Sacudo do cabelo imaginárias gotas de sal e começo a pensar no trabalho. Gostaram do texto? Vamos lá. Olha lá, pessoal, essa senhora simpática, né? É a Marina Colasanti, a fotografia dela. Ela completou 80 anos, né? E tem lançado vários livros. Vocês podem também verificar a página dela, que eu coloquei junto com a atividade lá no Classroom, tá? Para vocês observarem outros textos da escritora. Tem uma outra crônica que eu gosto muito, que se chama Eu Sei, Mas Não Devia, que é um texto maravilhoso, faz uma reflexão muito legal, até assim, sobre nossa vida, sobre nós mesmos, né? Bom, nesse texto que nós lemos agora, que eu li com vocês observaram como que a autora emprega uma linguagem poética logo no início do texto, ao descrever o céu? Em vez de simplesmente escrever que ele tinha um tom da cor de sangue, o qual de ser um lugar comum, ela detalha o que despontava, desenhando de maneira quase cenográfica o dorso da cordilheira. Era uma cor densa e placentária, uma cor de vida nascente que palpita. Fecha aspas. Em seguida, a forma da nuvem é especificada ao leitor quando Marina Colasanti relaciona a imagem de um corte com faca e régua. Esse primeiro parágrafo poderia ser parte de outros gêneros literários, se no próximo a cronista não mencionasse o elemento fundamental da crônica, o cotidiano. Toda essa imagem do céu é vista do táxi que a leva para o aeroporto, ou seja, ela vê poesia em uma situação banal da vida, certo? Nós vamos ler outra crônica, né? Eu quero que vocês acompanhem aí na página 46, já pensando na produção de uma crônica lírica. Que tema, que momento que você gostaria de revelar num texto, né? Em que você pudesse ser mais subjetivo, mais pessoal, né? Você vai adotar essa perspectiva, né, de pessoalidade, ok? Pode inventar aí uma personalidade fictícia, se não quiser usar a primeira pessoa, tá? E aí eu vou explicar certinho para vocês. Olha lá, pessoal, para escrever uma crônica, especialmente a lírica, que é mais subjetiva, é importante adotar um ponto de vista, tá? Como você pôde ver anteriormente, na crônica Indo de Táxi ao Aeroporto, ela focava essencialmente na percepção do cronista, certo? Outras pessoas, por exemplo, podem ter visto o mesmo céu que ela, mas não acharam tão belo. Assim, ao produzir sua crônica, você deve adotar uma perspectiva, ainda que ela seja de uma personalidade fictícia, ok? Nós vamos ler uma outra crônica agora, lírica, e eu quero que vocês observem como que certas características do narrador vão ser reveladas ao longo dela, ok? Então, olha lá o texto intitulado Sabedoria Subterrânea. As raízes das plantas tocam-se embaixo da terra. É um mundo que foge às vistas, independente, em que as leis se criam e recriam sem que seja necessário contatar o voluntariado da ajuda internacional, os grandes líderes e seus conselheiros ou a mãe de alguém. Não há que se intervir. Essa autonomia dá-se ruidosa e equilibrada, sob nossos pés. Todas as plantas do mundo ligadas umas às outras de forma harmoniosa, sem que possamos fazer nada em relação a isso. Beira o absurdo. Experimento emoções contraditórias,
confesso ao leitor no que diz respeito a conexões sobre as quais não detenho poder algum. Noto que a característica não é admirável e, por esse motivo, peço que a leitura a seguir se dê em tom de segredo, um sussurro para a própria mente. É rara a exposição das ideias de uma pessoa a partir de suas fraquezas. Abro-me tomando-me as devidas providências da discrição, como assim me foi recomendado por Constanza, minha mãe, no tempo em que deixei a casa onde cresci para cursar a faculdade, 8.000 quilômetros distantes de sua sabedoria. À época, pouco podia afirmar sobre minha personalidade, não tendo enfrentado a solidão e, não menos importante, o amor. Considero estes os maiores definidores do ser humano. Retomo memórias. Iniciei o processo de investigação interior em meados de junho daquele ano, caminhando pelo Parque Monte-Sorri. Ocorreu-me que um casal alegre caminhava próximo a mim, tocando carícias. Observei a relação que estabeleciam entre si e, pela primeira vez, a contemplação da harmonia fez meu corpo estremecer. Ao passo que um gosto amargo me tomou a boca e o coração. A inveja é um cálice cheio com líquido venenoso e espesso, que ao ser engolido provoca efeitos irreversíveis. Afastei-me deles assustado. E ao prosseguir o caminho, a sensação até então desconhecida estendeu-se ao redor a partir da observação do ambiente. Estariam as árvores julgando minha condição humana? Seu silêncio, seu balançar, a ligação benéfica que instituíam com o vento, tudo enviou-me uma mensagem de deboche. O texto é de Luiz Carolina, certo? Olha só, pessoal. Então, gostaram da crônica? Vocês perceberam que a crônica começa falando de um assunto geral, as ligações subterrâneas entre as plantas, perceberam? E esse aspecto é relacionado ao narrador logo no segundo parágrafo, quando ele diz ter sentimentos contrários a respeito das relações sobre as quais ele não tem nenhum controle. E posteriormente ele diz que essas relações podem interferir também nas suas relações humanas, né? Ele não conhecia a solidão, nem o amor. Além dessa perspectiva, né, que é narrada em primeira pessoa, há um outro aspecto dessa crônica que é a brevidade. Ela é bem curtinha. Por ser uma história curta, alguns elementos da narrativa devem ser reduzidos, como personagens e cenários. Então não adianta você colocar um monte de personagem, porque o seu espaço é curto também. Nas duas crônicas que nós lemos, né, a da Marina Colasanti e essa, os narradores, eles são basicamente os únicos personagens. Então, na produção de uma crônica, quando vocês forem escrever a crônica de vocês, é importante considerar as características desse gênero, que são narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, um espaço reduzido e acontecimentos cotidianos, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.